Estamos dando início a mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui no Canal 6, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Lembrar você que você pode nos acompanhar no www.tvcomunitariatudojunto.rio e também nas redes sociais. Eu tenho a satisfação de entrevistar hoje o professor de cinema Marcos Simas. Marcos é um apaixonado pela cultura popular. Marcos é escritor e vai falar aqui sobre os livros que ele está lançando e também é cineasta. Já fez 7 curtas. Marcos, obrigado por estar visitando aqui pela primeira vez a TV Comunitária e logo na primeira visita já vai ser entrevistado. Você vê que honra e que sorte a minha, né? Pois é, eu primeiro te agradecer pelo convite e agradecer também de estar aqui participando desse programa, que é super fundamental, né, para a nossa cultura. E dizer o seguinte, que em primeiro lugar a cultura popular deveria ser a cultura oficial, né, de qualquer país, porque é aí que está a democratização da informação, da cultura, do recebimento da cultura, da troca, né, dessa coisa chamada cultura, que é uma coisa completamente ampla. E estou à sua disposição para a gente conversar sobre essas coisas. Eu queria aproveitar um fato um pouco inusitado, porque a gente conhece, Marcos, que a gente vai assistir um filme, né, e aí no final está lá, olha, adaptado de um romance ou de um filme de reportagem e tal, etc. E você parece estar fazendo o contrário, você está partindo de um filme ou de um curta e transformou isso em livro. Isso eu achei maravilhoso. Então fala pra gente. Como é que surgiu a ideia de fazer os livros a partir dos curtas e quais são os temas desses curtas? Pois é, tudo começa com o seguinte, bom, minha formação é de comunicação, publicidade, mas eu comecei a trabalhar com cinema muito cedo. Com 15 anos de idade eu comecei a fazer filmes, ainda em Minas, pequenos curtas e tal, depois vim para o Rio de Janeiro porque eu queria ampliar as minhas possibilidades. Então fiz primeiro vários curtas-metragens aqui no Rio, 7, conta de mentiroso, mas eles existem. E ganhei muitos prêmios, como Andar de Robert Taylor, por exemplo, que é adaptado de um conto do Roberto Drummond, um escritor mineiro. Um Dia Maria, que é um roteiro original meu, que se passa no dia 1º de abril de 64, o dia que acontece o golpe. Então, um casal é surpreendido em casa, né, na hora que eles estão se amando, e o desenrolar disso, né, uma encenação, na verdade. Bom, enfim, e depois fui tentando fazer meus longas, escrevendo vários roteiros. E na medida que eu não fui conseguindo dinheiro para fazer os longas, né, que é um processo muito complicado, eu comecei a transformar essas ideias de filme em romances, em livros. Então, o primeiro é um livro chamado Bárbara Não Quer Perdão, que é um pulp fiction, que foi escrito talvez para um seriado de televisão, isso ainda lá nos anos 2007, e virou esse livro, que é um sucesso, é um livro que eu fiz independente, produzi de maneira independente, editei, e vende muito, né, vendo em casa, as pessoas ligam, eu mando, enfim, essa coisa. Depois eu fiz um livro de outro roteiro que eu tinha, chamado O Último Trem, que é a história do Miguel, que foi criado numa cabine de cinema, né, durante 50 e tantos anos, desde 10 anos de idade até 60 anos da vida dele, passando filme, projetando filmes, e na era Collor, o cinema, né, o Brasil entra naquele colapso que a gente conhece, o cinema que ele trabalhava fechou e ele não tinha o que fazer, então ele saiu à rua, foi tentar a vida fora do cinema. E começa a confundir a realidade com os filmes que ele assistia, que ele projetava. Então, por exemplo, ele vai para uma pensão, chega lá e encontra com o Jack Palance, né, e conversa com o cara como se o cara fosse o Jack Palance, e por aí vai. Encontra o Chaplin no meio da rua, e tem uma relação com o Chaplin muito interessante, depois eles vão para o interior e tal. E depois surgiu uma coisa muito interessante, que é o seguinte, eu fui contratado por uma produtora para fazer o primeiro tratamento do longa-metragem sobre a vida da Maria da Penha, né, a dona da lei, vamos dizer assim, o nome da lei. Então fui fundo nessa pesquisa, conversei, entrevistei mais de 56 mulheres que tinham sofrido constrangimento, abusos, estupros, etc. E também li o livro que a Maria da Penha tinha escrito, contando a história dela, falei com ela por telefone algumas vezes e produzi esse livro. E fiquei tão impactado com o livro, com a pesquisa, que resolvi transformar um roteiro que eu tinha para um longa-metragem, que personagem feminino era secundário,
fiz uma virada nessa história, a personagem feminina ficou sendo a protagonista, né, levantou, e isso virou uma trilogia. Então são 3 livros, chamado primeiro Identidade, que já foi lançado e vai ser relançado agora, junto com os outros dois. Qual é a editora? Liber Editora. É uma editora que acabou de surgir com essa ideia de economia participativa. Então nós vamos lançar a campanha dos livros, financiamento coletivo e vamos fazer os 3 livros. O segundo livro, que é esse que vai ser o motivo dessa campanha, é o Resistência, que é a continuação da história, e depois vem o Confirmação, que é a continuação também e finalização da história. Com um detalhe apenas o seguinte: o primeiro livro, que já foi lançado, quem já leu, não tem problema nenhum, pode, né, ler o segundo. Quem não leu o primeiro e quiser comprar o segundo, vai ficar com muita vontade de ler o primeiro, mas vai entender perfeitamente a história, porque foi feita dessa maneira. E o terceiro? Pois é, o terceiro é exatamente a confirmação disso, de todo, porque a história assim, é uma moça, uma menina, que começa lá no Mato Grosso, muito abusada, numa fazenda, abusada pelo patrão, que é filho de um senador, e consegue fugir disso, vem para o Rio de Janeiro, acaba se prostituindo no Rio de Janeiro para sobreviver, e ela encontra um matador profissional. Você vê que ironia, né? E dali esse amor que junta os dois transforma a vida deles. E eles percebem que podem ter uma vida melhor. E daí para frente ela vai, então, continuar a luta dela longa. Agora, Marcos, nessa pesquisa você falou que entrevistou 56 mulheres. Isso. Obviamente que essa pesquisa tem uma segmentação, né, para que ela seja representativa e tal. Exatamente. O que você poderia falar dessa situação da violência contra a mulher? Bom, primeiro, a partir dessa captação, né? Perfeito. Primeira coisa é o seguinte, deixar bem claro assim, tudo que está escrito nos livros é verdadeiro. Quer dizer, com outros nomes, né, romanceado, porque é um thriller. É um livro prazeroso de ler, inclusive, como literatura. Sim. A história é impactante. E o que eu diria é o seguinte, o que me assustou e que me alertou é que são números epidêmicos. Quando você pensa que cada 10 minutos morre uma mulher no Brasil, só no Brasil, e é uma coisa do mundo inteiro, é abusada, assassinada pelo parceiro, pelo companheiro, pelo marido, pelo pai, você começa a falar, opa, tem alguma coisa aí. E esses números, eles são muito mais do que a gente tem na verdade. Porque, muito mais do que é registrado nos índices, exatamente. Etc. Porque agora, depois da Lei Maria da Penha, isso ficou mais fácil de registrar. As mulheres vão à delegacia, ligam, são acudidas e tudo mais. Mas existe ainda muito, e isso me chamou, foi outra coisa que me chamou muita atenção. Porque a pergunta que eu fazia é o seguinte, por que fica? Por que a mulher fica com um homem que abusa dela? Né? Você fala assim, pô, é amor? É alguma coisa? O que é isso? Na verdade, são várias questões, né? Inclusive tem até uma questão psicológica complicada, de consentimento, que aí tem que ser uma coisa que tem que ser estudada com especialistas, né, na psicologia e tudo mais. Mas a maioria fica por questões financeiras, por questões de medo, vergonha. Por exemplo, a gente achava, e outra coisa que essa pesquisa me alertou, a gente achava que isso acontecia no morro, né? Na periferia, com as pessoas mais de economia mais baixa e tal. Muito pelo contrário, quer dizer, não pelo contrário, mas não é a questão econômica que determina isso. Você tem, certamente, alguma vizinha sua tem essa história. Você vai na Barra da Tijuca, acontece muito. E agora tem um caso aí que saiu na televisão, deu até na Globo, porque a atriz trabalha na Globo, né? Isso. Que apareceu as imagens, ela botou gravou, a câmera dentro do quarto, tal, o cara pegou um cinto e saiu, que ele empurrou, fez uma coisa assim, um horror. E olha, e foi da maior importância ela ter feito isso, porque primeiro, mostra que não é uma coisa de periferia, segundo, mostra que é preciso denunciar sim. E que é epidêmico, né? Isso é que é importante. É epidêmico. Porque isso. Precisa de ter uma intervenção do Estado, de política pública mais intensa. Mais intensa. Eu acredito, inclusive, a ideia do livro ela levar para isso, que a gente só vai mudar esse estado de coisas se a gente atacar isso lá na escola primária. Se você levar isso numa escola com partido, você levar isso lá para uma escola que vai dizer para a criança, para a menina e para o menino que são iguais,
que o rapazinho, o menino, não é mais forte, ele não tem poder sobre a mulher. Você está analisando que isso tem uma questão cultural, né? Totalmente. E que vem também de uma situação lá da Casa Grande, da senzala, Total. da reprodução disso, não? Exatamente. Que precisa de transformar na raiz, senão você não vai atingir resultados significativos. Você tem que, eu acho o seguinte, a obrigação da sociedade, e aí delegada ao professor, é levar para a escola, e os pais também, evidentemente, mas os pais nem sempre têm tempo, possibilidade de fazer isso. E também é o seguinte, em casa nem sempre a criança convive com outras, né, com outras crianças de outro gênero, de outra raça, vamos dizer assim, eu não gosto dessa coisa de raça, nossa raça é humana, né? Então, por acaso, tem essas diferenças. Mas dizer para eles o seguinte, que olha, é tudo igual. Você, rapaz, você, menino, não, só porque você tem fisicamente algum potencial a mais, não quer dizer que você tenha poder sobre essa menina. Porque isso se confunde, porque vem, você lembrou muito bem, veio lá da Casa Grande, que a negra, né, que saía lá da senzala, vinha trabalhar em casa e podia fazer qualquer coisa com ela era um objeto. E podia fazer com os homens também. Com os homens também. Então, era um domínio sobre a pessoa. Exatamente. Então, isso aí é uma coisa de profundidade. Agora, você notou que nas suas entrevistas, que, por exemplo, a existência da Lei Maria da Penha e tal, você notou alguma mudança no comportamento? Ou você notou dessas mulheres atitude? Porque essas mulheres que fizeram entrevista são aquelas que tomam alguma iniciativa. Exatamente. Mas tem uma maior parte que ainda não... Das 56 mulheres registradas na entrevista, que eu entrevistei com vídeo, inclusive, com permissão delas, mas evidentemente não posso mostrar, mas com permissão, para ficar mais fácil, inclusive, de identificação. Todas elas... E também porque você sente, né? Como é que é a expressão, né? Para você poder escrever, não, né? Claro, era fundamental. Fundamental, olho no olho, claro. Não tem a menor dúvida. Mas todas elas, 100% das 56 mulheres, só estavam ali dando depoimento por causa da lei da Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. Porque elas se sentiram respaldadas, se sentiram protegidas com isso. Porque o grande problema é exatamente isso. Porque vem aquela coisa assim, você tem aquela lei de restrição, o marido, o companheiro, seja lá quem for, o ameaçador, não pode se aproximar 100 metros. Mas quem toma conta disso? A gente está cansado de ver, né? Claro. O cara vai lá, invade o salão de beleza que a mulher trabalha, há pouco tempo vê essa imagem, mata ali mesmo. Então, é uma coisa assim, essa lei veio para exatamente dar essa, também é uma palavra que eu não gosto muito, mas esse empoderamento. Quer dizer, essa coisa de você tem... E outra coisa, essa coisa de dividir, de poderem se falar, de saber conhecer a outra, né? E tem muitos recursos para... Agora tem, por exemplo, o botão do pânico... nós estamos mostrando aqui na TV comunitária do Ministério Público um anúncio de 1 minuto que fala que é a lei 1 minuto seguinte. É a pílula dos minutos seguintes. É a pílula do minuto seguinte, não é? A mulher, no minuto seguinte, a agressão ela pode ser atendida em qualquer lugar, ela vai, e não vai precisar de mostrar isso, mostrar aquilo, nada. Ela vai ser atendida pela palavra dela. O que ela disser vai ser aceito como verdade, etc, etc. E outra coisa que ajudou muito também foi a criação das DEANs, né, as delegacias de mulheres. Porque muitas delas comentaram lá na entrevista que, assim, eram abusadas. Chegavam da delegacia, eram ironizadas. Isso. Normalmente o delegado dizia assim, vem cá, mas o que você fez para o cara fazer isso? Aquela coisa, sabe, meio irônica e violenta. Porque essa é uma violência psicológica grande. Né? É muito violento. Então, na delegacia das mulheres, elas são atendidas por mulheres, né, normalmente, mesmo por policiais que estejam lá, mas estão sob as ordens de mulheres, então fica mais tranquilo. Agora, me fala assim, digamos, para o pessoal ter acesso ao livro, como é que faz? Você falou que a editora é uma editora de novo tipo, né? Editora que trabalha com o financiamento coletivo, isso. É um trabalho que deve trabalhar muito com a internet, etc. Tal. Então, esse primeiro livro e esse segundo que vai ser lançado, como é que o pessoal encontra? Porque eu queria explorar outros assuntos aí com você. Tá bom. Assim, provavelmente a semana que vem, a partir de meados de início de dezembro. Na primeira semana de dezembro. A gente deve começar a campanha, que você pode procurar, qualquer um de vocês pode procurar,
pelo meu nome, Marco Simas. Se puser Marco Simas escritor, fica mais fácil. Ou Editora Liber, que vai aparecer em vários lugares. Vai estar no Instagram, vai estar no Facebook, enfim, todas as redes sociais. Agora, esse livro é vendido só de forma dirigida ou está disponível nas livrarias? Ele vai começar a ser vendido dessa forma dirigida, você compra, recebe em casa, vai receber brindes, porque Sim. participou da promoção ali, mas logo em seguida ele vai ser lançado também nas livrarias. Então, pessoal, em dezembro você tem aí um presente para você dar, certo? Quer dizer, né, para o Natal, etc, para a família, procurar aí na primeira quinzena de dezembro, dar uma força aqui para o Marcos Simas, certo? Que está conhecendo a TV comunitária. Inclusive eu queria, Marcos, que a gente então entrasse agora. Mas antes disso, por exemplo, você falou que acha que é fundamental para enfrentar essa questão da mulher, né, da violência contra a mulher, a sala de aula, o professor, aquela vivência do professor com o aluno e tal. Agora, com essa ideia que tem aí do tal da escola sem partido, que no fundo é a escola sem democracia, esse troço fica difícil, né? Mas os caras tiveram uma baixa aí, porque no próprio time lá do presidente eleito, um dos ideólogos, que é o Olavo de Carvalho, que é um filósofo bem conservador, direitista e tal, ele já falou que ele não concorda com isso não. Porque ele já tinha dito para os caras lá da bancada evangélica, que é o fundamentalismo evangélico, né, bem evangélico, é um fundamentalismo, de que isso não tem o menor sentido. Porque você está impedindo o professor de exercer a cátedra e é garantido pela Constituição. Você acha que isso não vai aplicar numa escola, como eles estão dizendo, sem partido, que no fundo é uma escola sem democracia, não dá para discutir essa situação da mulher. Não, isso na verdade é o seguinte, isso é um dos atrasos mais violentos que o Brasil poderá sofrer, se isso passar, se isso for obrigatório. Eu tenho dúvidas da efetividade disso, porque eu acho que o professor, que sempre foi, a classe dos professores sempre foi tão resistente, tão batalhadora, jamais vai se curvar diante disso. Porque isso aí é pior para mim, na minha concepção, é pior do que a ditadura que a gente passou. Porque na época da ditadura, os 21 anos que a gente ficou na ditadura, você não podia falar um monte de coisa, o professor era cerceado, você não tinha acesso à informação, etc e tal, mas a escola era um reduto, né? Se quisesse ou não, o professor estava ali para discutir com o aluno. Não, e o professor, às vezes, tinha um infiltrado do SNI. Sempre. Mas não é o aluno. Agora eles estão querendo fazer com que os alunos sejam dedo duros, pô. Inclusive isso é um negócio absurdo, porque isso joga contra. Porque a escola sem partido, nós até estamos passando uns vídeos aí de um programa do ano passado que passou na TV Câmara, né? TV sim, também do canal obrigatório, público, etc., dos deputados lá, que é um debate a favor e contra, né? E apareceu lá um advogado que propôs essa geringonça, que são 5 placas que devem estar dentro da sala de aula. Veja bem, a escola sem partido deles são 5 placas pregadas na parede que diz assim: o professor não pode fazer. Pô, eu fiquei louco, porque eu pensei que era um debate. Não, é para botar na sala de aula coisas que estão na lei, às vezes até e tal, mas que não. Porque qualquer um pode denunciar, se o professor exorbitar do seu papel ali e tal, ele pode muito bem ser denunciado na escola, na direção, levar isso para os órgãos, porque a Constituição está em vigor. Então, claro, quer dizer, agora, é um absurdo terrível isso. Não, você quer ver o seguinte, meu filho é professor de uma escola particular, uma grande escola aqui do Rio particular. Quando ele ficou sabendo isso, ele falou: pai, isso já existe. Isso existe pelo aluno lá, que está lá, que o pai paga um absurdo, que pode chegar em casa e dizer assim: olha, aquele professor disse isso, e o pai vai lá para a direção da escola e fala: esse professor não sei o quê. Mas é uma discussão, não é uma lei, não é uma coisa imposta pelo Congresso Nacional. Claro. E não é uma coisa que as pessoas vão do jeito que estão aí, vão cobrar na porrada, porque vai virar isso. Né? Vamos dizer. Claro, teve uma deputada
Maluquete lá de Santa Catarina, Exato. que até foi impedida pelo Supremo, né? Que ela falou que os estudantes filmassem os professores, denunciassem e tal, e o Supremo impediu isso. Exatamente. E é o que eu acho que vai acontecer com essa, se isso for aprovado. Agora, Marcos, eu queria aproveitar, nós vamos estar caminhando para o encerramento aqui da entrevista, que é o seguinte, você me falou que você fez um filme sobre os CIEPs do Brizola. Pois é, na época que o Lelé e o Darcy estavam criando os CIEPs, né, eu fui chamado para fazer um vídeo, um documentário, uma documentação sobre isso. Naquela época, muito precariamente, a gente fazia em VHS, 1985, né? Aí acompanhamos tudo, desde o projeto lá do Lelé, das primeiras na fábrica de escola, né, as primeiras argamassas, sei lá, as estruturas que ele estava produzindo lá. Nós precisamos de encontrar, eu já falei com ele, você que está nos assistindo, já falei com ele que tem que encontrar esse vídeo, para a gente poder colocar aqui na TV comunitária. Vou falar com a moça, a Regina Abreu, que provavelmente vai nos ver nessa gravação, que ela foi a câmera. E ela editou também esse material. Pode ser que ela tenha guardado isso lá. Beto Almeida. Amigo Beto Almeida, aí, ó, o que você estava querendo fazer, vamos fazer. E aqui o Marcos Simons falou que pode se envolver com isso com a gente aí para fazer. Pô, será um prazer. Porque muita gente que viveu a época dos CIEPs, né? Obviamente que a população vai se renovando, obviamente nós vamos tendo passamento de várias pessoas e a gente precisa deixar isso bem registrado. Porque agora parece que todo mundo quer a escola tempo integral, né? Mas na época que o Darcy defendeu isso, muita gente falou asneiras, né, sobre isso. E eu queria só deixar claro uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte. Darcy Ribeiro, que para mim foi sempre meu grande ídolo, ele dizia que ele trouxe isso do Uruguai, de Israel, não sei aonde, então ele trouxe essa ideia do CIEPs para cá. Mas ele dizia que a escola em tempo integral ia tirar o garoto da comunidade, fazer o garoto estudar e ia acabar com o tráfico de drogas. Essa é a proposta dela. O que aconteceu? Com o Plano Cruzado, foi eleito o senhor Moreira Franco, que sucateou, que acabou com esse projeto, simplesmente acabou com o projeto. E não botou nada no lugar. Não, e o Moreira Franco, resiste que ele é o responsável por essa ponte para o futuro, né? Agora, a ponte para o futuro deu no Bolsonaro, né? Então, quer dizer, não foi bem para o futuro, foi para o atraso, né? Para o passado, foi uma ponte para o passado. Coisa que ele começou a fazer lá em 85, 86. Exatamente. Agora, Marcos, era bom que você desse o testemunho aí. Você, fazendo o zapeamento aí, você localizou a TV comunitária, então conta um pouco essa experiência, o que você tem sido um assistente aí ativo da TV comunitária, o que você acha aí, para a gente elevar o nosso ego aqui? Não, na verdade, assim, eu descobri a TV comunitária, como ele disse, zapeando, bateu lá o canal 6, entrou, eu ouvi, aliás, um programa de cultura, um programa conversando com uma senhora da Anistia. Foi a primeira coisa que eu vi. Achei sensacional, virou o canal lá de casa. Né? A gente nunca vimos Globo lá em casa, a gente não existe na minha assinatura, por exemplo. Aliás, eu tenho TV assinatura para ver o Flamengo jogar e agora para ver a TVC. São as minhas paixões. Eu sou Botafogo, mas a gente vai aceitar o Flamengo. Não, a gente se entende, a gente se entende. Mas, enfim, acho que é um canal da maior importância, né? Foi uma descoberta muito feliz da minha parte, que eu fiquei muito feliz de ter descoberto. E, como eu estou dizendo, agora vejo de manhã, à tarde e à noite, tomando café da manhã, na hora do almoço, à noite. Agora ele vai ver ele mesmo aqui na TV e vai também passar a ser um colaborador aqui da TV. Nós estamos conversando sobre isso, é muito importante. Esse cenário aí da comunicação, para a gente encerrar, como é que você está vendo aí? Olha, diante do novo quadro político. Pois é, a gente está tateando sobre isso, né? Acho que existe ainda muita expectativa do que vai acontecer. Em princípio, é um pouco assustador, né? A gente tem um atraso enorme, realmente um atraso em todos os sentidos. Eu acho que nessa coisa da comunicação, da cultura, da arte, até das questões comunitárias, dos grandes avanços que a gente conseguiu conquistar aí durante esses anos, né, os últimos 15, 16 anos, estão correndo perigo, sérios perigos. Né? Eu vejo, por exemplo, eu faço muito
ando muito pela periferia, vejo muito, por exemplo, os slams das Minas, né, essas coisas da poesia, da literatura, esse pessoal da Maré que faz um trabalho sensacional de cinema e de vídeo e tal. Isso está correndo perigo. E isso a sociedade tem que ficar muito atenta. Porque a partir do momento que isso for permitido mais, ou se não existir mais, a gente voltou para a era da Idade Média. Para mim, a gente está se aproximando da Idade Média com essa proposta que vem por aí. Em geral, no global. Eu acho que é isso. Olha, foi muito bom. Eu queria dizer para você que nos assistiu aí que o Marcos, a gente está se conhecendo hoje. A gente está falando de livro, mas ele nem trouxe o livro aqui para a gente mostrar para você. Quando eu faço entrevista sobre algum lançamento, a gente mostra aqui a imagem do livro, etc. Mas porque isso foi inteiramente ao vivo. Ele passou por aqui, eu falei, então vamos entrevistar, porque hoje é o dia que a gente faz gravação aqui na TV, certo? Mas você procura aí os livros do Marcos Simas, certo? Que você vai ficar bem surpreso pela qualidade. E Marcos tem demonstrado aí, certo, quer dizer, uma preocupação enorme com esse assunto, que é o pano de fundo desse livro, que é um assunto do momento, né? A gente nem falou da Marielle Franco, né? Pois é. São mais de 6 meses sem solução para o crime da Marielle, a Marielle e o Anderson. Intervenção militar no Rio de Janeiro, na segurança, não resolveu, solucionou, agora já estamos entrando em outro governo daqui a pouco, esperamos que isso, e tem tudo a ver com essa questão da violência contra a mulher, essa questão da Marielle. Queríamos agradecer a sua paciência e a sua audiência, dizer que você pode assistir a TV comunitária, mesmo não estando ligado à sua televisão, na sua assinatura da NET, através da internet, do nosso site, um stream ao vivo, no mesmo horário que passa na NET, passa na internet, no www.tvcomunitaria.rio. E mais uma vez agradecer aqui ao Marcos Simas, cineasta, um entusiasta da cultura popular, um professor de roteiro de cinema, e esperamos integrar o Marcos aqui ao trabalho da TV comunitária. Muito obrigado a você e ao Marcos.